Muito bem. Muito boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira nós nos reunimos para o estudo do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nosso estudo está fluindo muito bem. Nós já estamos aí, já adentramos, né, na parte que se refere aos milagres. Nós estamos no capítulo 13. E hoje nós vamos para o item 10. Então, nós tratamos aí dos milagres no sentido teológico. Kardec também nos explicou que o Espiritismo não faz milagres, né? A gente bateu muito na tecla aí de que milagre, né, na acepção aí mais difundida do termo, é aquilo que é sobrenatural, né? Ou seja, está acima do natural. E nós, enquanto espíritas, sabemos que os fenômenos mediúnicos, eles são algo natural, né? Por isso mesmo que o espiritismo não faz milagres, né? Ele não, as manifestações que nós temos, as comunicações, os contatos, né, que a gente participa nas nossas reuniões aí, né, semanalmente, para os trabalhadores mais fominhas aí diariamente, né? São fenômenos naturais que a gente pode estudar, pode compreender, pode entender, e por isso mesmo que a gente consegue reproduzir, né? No sentido de que nas nossas reuniões mediúnicas nós temos conhecimento e prática suficiente para que as manifestações ocorram, a gente consegue direcionar, né? No sentido de conseguir orientar um espírito, né? O médium, ele se educa para que ele consiga se portar da maneira adequada, para que a comunicação flua bem, que não o prejudique, né? E agora nós vamos aí para o item 10, e depois nós passaremos, então, para uma pergunta de Kardec, que ele pergunta assim, Deus faz milagres? Né? Quando ele se referiu ao Espiritismo, ele afirmou, o Espiritismo não faz milagres. E quando ele vai falar de Deus, ele questiona, né? Ele pergunta, será que Deus faz milagres? Né? Vou compartilhar minha tela com vocês. Lembrando que nós estamos num estudo horizontal, numa roda de debate, então todos podem se manifestar quando e a maneira que quiserem, para que o nosso estudo seja realmente o mais rico possível. Então, nós estamos aí no item 10 do capítulo 13. Nós ainda estamos na parte em que Kardec nos diz que o Espiritismo não faz milagres. Ou seja, o Espiritismo, as manifestações mediúnicas, são fenômenos naturais. E aí no item 10, Kardec vai falar assim para nós. Para os que negam a existência do princípio espiritual independente, que negam, por conseguinte, a da alma individual e sobrevivente, a natureza toda está na matéria tangível. Ou seja, o que ele está falando aqui para nós? Aquele que não acredita que existe um princípio espiritual independente, independente da matéria, né? Aqueles que negam a individualidade da alma, aqueles que negam a perpetuidade da alma após a morte, eles entendem, essas pessoas entendem, que toda a natureza está na matéria tangível. O que é a matéria tangível? É a matéria palpável, né? A gente pode falar aqui do meio material. Então, essas pessoas, eles são os materialistas, né? Eles não acreditam no espírito. Então, eles acham o seguinte, o que eu consigo tocar, o que está aqui, né, que a gente consegue, que está na matéria, é a natureza. Fora disso, não é natureza mais. E aí Kardec continua. Todos os fenômenos que concernem a espiritualidade são, para esses negadores, sobrenaturais e, portanto, quiméricos. Ou seja, para essas pessoas que não acreditam no espírito, não acreditam na alma, toda a espiritualidade é sobrenatural. E se é sobrenatural, seria, portanto, quimérico, né? Ou seja,
fútil, é fruto da imaginação. Então, uma pessoa, um materialista, vai nos ouvir falando aqui, né? Fomos numa reunião e orientamos um espírito. Né? Como ele não acredita na existência do espírito, ele vai achar que o que a gente está fazendo é fruto da nossa imaginação, né? Já que ele não acredita na existência do espírito. Então, seria algo sobrenatural. Não admitindo a causa, ou seja, a existência do princípio espiritual, não podem eles admitir os efeitos. E quando estes são patentes, os atribuem à imaginação, à ilusão, à alucinação e se negam a aprofundá-los. Olha que raciocínio lógico e interessante que Kardec apresenta. Se eles não acreditam na existência do espírito, como é que eles vão acreditar num efeito? Ou seja, como é que eles vão acreditar numa carta psicografada? Não vão. Como é que eles vão acreditar numa psicofonia? Não vão. E quando eles se sabem dessa informação, eles vão atribuir à imaginação, à alucinação, né? E eles vão se negar a aprofundar nesse estudo, porque eles vão estudar uma coisa que eles se negam, né? Então, é isso que acontece. Allan Kardec, no começo, ele foi estudar as mesas girantes para poder entender. E no estudo ele descobriu, né, que aquilo realmente existia. Se ele fosse um materialista total, ele se negaria, inclusive, a estudar esses fenômenos. É o que, inclusive, no começo mesmo, no comecinho, né, Kardec demorou para ir estudar esses fenômenos, porque ele mesmo, né, não acreditava que era algum show, né, alguma enganação que estava sendo promovida, né? Até que, com a inteligência dele, ele fez perguntas à mesa que nenhuma pessoa ali que estava na mesa seria capaz de responder corretamente. E com a resposta correta que Kardec fala, opa, alguma coisa tem aqui. E aí que é um pontapé aí da nossa doutrina. Depois Kardec continua. Daí, a opinião pré-concebida em que se acastelam, né, que se defendem, e que os torna inaptos a apreciar judiciosamente o espiritismo, porque parte do princípio de negação de tudo o que não seja material. Então, partindo de uma ideia pré-concebida que o espírito não existe, impossível alguém entender o espiritismo, né? Já que se recusa, se nega, né, fecha os olhos para uma parte substancial do estudo, para, na verdade, a causa geral desses fenômenos, que é a existência do espírito. Item 11. Do fato, porém, de o espiritismo admitir os efeitos, que são corolário da existência da alma, não se segue que admita todos os efeitos qualificados de maravilhosos e que se proponha a justificá-los e dar créditos. Que se faça campeão de todos os devaneios, de todas as utopias, de todas as excentricidades sistemáticas, de todas as lendas miraculosas. Importantíssimo, né? Que Kardec está falando para nós. O Espiritismo admite os efeitos, né? Que são ali o que realmente demonstram a existência da alma. Mas não é por isso que o Espiritismo vai aceitar tudo que está ali, tudo que se apresenta como maravilhoso, e a gente não vai tentar dar crédito a tudo, que é o que muitas pessoas, às vezes, pressupõem do Espiritismo, né? Que a gente tem uma explicação ou que a gente vai se esforçar para justificar qualquer devaneio, ou utopia ou excentricidade que apareça, né? Inclusive as lendas miraculosas, né? Nós que estamos estudando Kardec, e desde o Cohen a gente já aprende que o estudo é muito sério e que talvez o primeiro passo aí na observação de um fenômeno é realmente constatá-lo, né? Baseado na doutrina, não aceitando o que acontece como fruto de uma manifestação espírita, né? O espiritismo não serve para isso, para justificar tudo que as lendas miraculosas apresentam, né? Pelo contrário.
Fora preciso conhecê-lo muito pouco para pensar assim. Né? Quem acredita nisso, que o Espiritismo faz isso, é porque conhece muito pouco o Espiritismo. Seus adversários julgam opor-lhe um argumento irreplicável, quando depois de haverem feito eruditas pesquisas sobre os convulsionários de Saint-Médard, sobre os camisardos das Cevenas ou sobre os religiosos de Loudun, chegaram a descobrir fatos patentes de embuste. Embuste é uma mentira ardilosa, que ninguém contesta. O que Kardec está falando aqui? Essas passagens que ele citou, os convulsionários de Saint-Médard, os camisardos das Cevenas e os religiosos de Loudun, foram fatos patentes de embuste, ou seja, foram fraudes, né? Que ninguém duvida que seja fraude. Qual que é o problema? O problema é que muitas pessoas generalizam a doutrina espírita e acreditam que ela faz parte dessas outras áreas, dessas outras questões. Né? Eu, inclusive, tive uma experiência já da gente numa conversa e alguém perguntar assim, mas você acredita em espiritismo? E aí a outra responde, não, porque a minha avó, ela ia num lugar que lia o futuro na borra do café e nunca deu certo. Aí, o que isso tem a ver com o espiritismo? Né? Nada, zero. O problema é isso que Kardec está falando aqui. Né? Algumas pessoas vão lá e veem fraudes que estão fora do espiritismo e falam aí, tá vendo? O espírito não existe. Quando, na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? E foram justamente esses exemplos aí que Kardec trouxe para nós, que eram os exemplos da época. Inclusive, vários deles estão tá até na Wikipédia sobre esses fatos aí, se alguém se interessar depois, dê uma olhadinha lá. E aí vem a pergunta de Kardec. Mas essas histórias, serão, porventura, o evangelho do Espiritismo? Obviamente que não, né? Já terão seus adeptos negado que o charlatanismo haja explorado em proveito próprio alguns fatos, que a imaginação os tenha criado, que o fanatismo os haja exagerado muitíssimo. Ele é tão solidário com as extravagâncias que se cometam em seu nome, como a ciência o é com os abusos da ignorância e a verdadeira religião com os abusos do fanatismo. Então, o espiritismo está para essas fraudes que não fazem parte do espiritismo, como a ciência está para os abusos da ignorância. A gente não pode desacreditar na medicina se saiu uma fake news, uma notícia falsa, de que um remédio cura uma doença. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A medicina estuda e demonstra os medicamentos eficazes. O espiritismo estuda os fenômenos e explica como acontece. Agora, se as pessoas aplicam isso mal ou de outro jeito, aí é problema delas. É justamente por isso que nós batemos muito na tecla da necessidade de se estudar Allan Kardec como a base de toda a doutrina espírita. Né? Já que com a difusão das informações, às vezes a gente vê alguma coisa que está fora da doutrina e a gente tem que cercar a doutrina daquilo que realmente faz parte dela, justamente para que não seja atribuído à doutrina espírita aquilo que não faz parte, especialmente do que foi deixado por Allan Kardec. Muitos críticos julgam do espiritismo pelos contos de fadas e pelas lendas populares, ficções daqueles contos. O mesmo seria julgar da história pelos romances históricos ou pelas tragédias. Então foi o exemplo que eu dei lá da borra do café. Não dá para falar nada do espiritismo com base nisso, porque o espiritismo não tem nada a ver com isso, não tem nenhum lugar falando sobre isso. Seria a mesma coisa que a gente julgar a história pelos romances, já que o romance é a criação da imaginação.
e a história é a constatação de fatos, né, para que a gente possa estudar. É uma questão muito importante isso aqui. Os fenômenos espíritas são, as mais das vezes, espontâneos e se produzem sem nenhuma ideia pré-concebida da parte das pessoas com que eles se dão, e que, em regra, são as que neles menos pensam, né? Então, ele está falando que é o cotidiano. Nós estudamos o Espiritismo, nos reunimos com base nos estudos e produzimos fenômenos espíritas. Mas os fenômenos espíritas tá rolando aí em tudo quanto é lugar. Muitas pessoas nem sabem sobre o Espiritismo, né? Nunca estudaram, não têm informações, mas fazem parte, acabam promovendo uma manifestação espírita justamente por essas manifestações serem algo da natureza. Então, elas podem acontecer e acontecem em diversos lugares, né? Inclusive com desconhecimento da doutrina. Eu mesmo procurei o espiritismo porque comecei a dar passividade. E aí precisei estudar, entender o que estava acontecendo. Então, assim, eu era uma pessoa, como eu contei o caso para vocês aí, que eu fui lá no Pestalozzi, não sabia nada de doutrina espírita, eu era pior que aquilo. E dei passividade algumas vezes. Então, para ficar claro que isso aí acontece em todos os lugares, né? Alguns a que, em certas circunstâncias, podem ser provocados pelos agentes denominados médiuns, né? Então, a gente tem as manifestações espontâneas e a gente tem as manifestações provocadas, que é o que a gente faz nas nossas reuniões. No primeiro caso, né, nas reuniões, nas manifestações espontâneas, o médium é inconsciente do que se produz por seu intermédio. No segundo, quando a gente vai na reunião, age com conhecimento de causa, donde a classificação de médiums conscientes e inconscientes. Né? Aqui ele está falando daquela divisão, né, que apresenta lá no livro dos médiuns. Esses últimos são os mais numerosos e se encontram com frequência entre os mais obstinados incrédulos, que assim praticam o espiritismo sem o saberem nem quererem, né? É aquele inconsciente, ele não sabe que ele tá fazendo uma manifestação, né? E muitas vezes é até um crítico, né? Ou tem outra religião, né? Enfim. E acaba praticando o espiritismo sem saber, né? Sem querer. Por isso mesmo, os fenômenos espontâneos revestem capital importância, visto não se poder suspeitar da boa-fé dos que os obtêm. Então, Kardec está falando, olha, o fenômeno espontâneo, ele não pode ser, ele aconteceu naturalmente, espontaneamente, por uma pessoa que nem domina esse conhecimento. Então, ele é muito importante, porque não dá nem para suspeitar da boa-fé desse cara. O cara tá dando passividade sem perceber, sem saber, né? Isso demonstra e ratifica que justamente que as manifestações mediúnicas fazem parte da natureza, são algo natural, né? E a gente que está estudando, a gente observa às vezes em alguns cultos de outras religiões, a gente consegue perceber ali uma manifestação, né? E as pessoas nem sabem que estão praticando aí essa comunicação com o mundo espiritual. E Kardec conclui dizendo, dá-se aqui o que se dá com o sonambulismo, que em certos indivíduos é natural e involuntário, enquanto que noutros é provocado pela ação magnética, né? Então a gente tem aquele sonambulismo natural, que a pessoa que é involuntário, mas nós temos o sonambulismo provocado, né? Vai fazer uma reunião e provoca o sonambulismo, né, pela ação magnética, para poder realizar o trabalho. Kardec continua assim, ó. Resultem, porém, ou não esses fenômenos de um ato da vontade, a causa primária é exatamente a mesma e não se afasta de uma linha das leis naturais. Então, seja involuntário, seja voluntário, inconsciente ou consciente, a causa é a mesma. A causa é o espírito que está se manifestando, né? E não se afasta das leis naturais.
Os médiums, portanto, nada absolutamente produzem de sobrenatural. Por conseguinte, nenhum milagre fazem, né? Por isso que médium não adianta ficar orgulhoso do que está fazendo, não. Não está fazendo nada demais, né? É justamente o que Kardec está falando para nós, não tem nada de sobrenatural. As próprias curas instantâneas não são mais milagrosas do que os outros efeitos, dado que resultam da ação de um agente fluídico que desempenha o papel de agente terapêutico, cujas propriedades não deixam de ser naturais por terem sido ignoradas até agora. É o médium de cura, que vai fazer aquela transmissão de fluido, né, aquele magnetismo. Também não há milagre nenhum, né? É algo natural que pode ser estudado, pode ser desenvolvido, pode ser educado, né, na verdade. E a diferença é que não se conhecia essas propriedades. Agora, com o estudo do Espiritismo, a gente conhece a importância do passe magnético, né, que a gente pratica aí, e a gente consegue entender que isso também é algo natural. É, pois, totalmente impróprio o epíteto de taumaturgos que a crítica ignorante dos princípios do Espiritismo há dado a certos médiuns. Epíteto é designação, e taumaturgo é quem consegue fazer magia. Então, Kardec está falando assim, é impróprio designar um médium de mago, né, de fazer magia, que é a crítica ignorante dos princípios do Espiritismo. Os médiums não são isso. É impróprio designar um médium como alguém que faz algo sobrenatural, um mago ou algo do tipo, né? Isso é impróprio justamente pela naturalidade das manifestações. A qualificação de milagres emprestada por comparação a esta espécie de fenômenos somente pode induzir em erro sobre o verdadeiro caráter deles, né? Então, se alguém entende como milagre uma manifestação mediúnica, ela está equivocada e acaba induzindo em erro sobre o Espiritismo. Item 13. A intervenção de inteligências ocultas nos fenômenos espíritas não os torna mais milagrosos do que todos os outros fenômenos devidos a agentes invisíveis, porque esses seres ocultos que povoam os espaços são uma das forças da natureza, força cuja ação é incessante sobre o mundo material, tanto quanto sobre o mundo moral, né? Então, Kardec vem trazendo para nós mesmo, né? Os espíritos são uma força da natureza. Eles intervêm, a troca entre o mundo material e o mundo espiritual é incessante, especialmente na fase, né, que nós estamos aqui, nesse mundo de provas e expiações, ainda com uma matéria muito pesada, né? Então, essa intervenção dessas inteligências é algo natural que acontece o dia inteiro, né? Em todos nós e com quem nem sabe o que é espiritismo, né? Ideias boas e ruins, à medida que a gente se equilibra ou se desequilibra, nós nos ligamos com determinados espíritos, né? Por isso que as pessoas, você pode ver que às vezes numa briga, né, uma pessoa se exalta, ela fica ela fica muito influenciada muitas vezes. Ela se abre para esse tipo de influenciação. Por isso que a gente tem que vigiar, né? Sempre ficar de olho no que nós estamos nos ligando. Esclarecendo-nos acerca dessa força, o Espiritismo faculta a elucidação de uma imensidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, e que por isso passaram por prodígios nos tempos idos. Então o Espiritismo vem aí e tira o véu da ignorância, né, e fala, olha, o que não era explicado agora é por isso, por aquilo, né? E algumas pessoas podem ter se passado por prodígios, quando na verdade, né,
foi justamente essa força aí do contato dos espíritos que faziam delas assim. Então a gente lê em história que tem fulano curava pessoas, fulano fazia isso, e hoje a gente consegue estudar e dominar esses fenômenos, e a gente entende que é nada mais do que um fenômeno natural. Do mesmo modo que o magnetismo, ele revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida. Ou melhor dizendo, conheciam-se os efeitos, porque eles em todos os tempos se produziram. Porém, não se conhecia a lei, e foi o desconhecimento desta que gerou a superstição. Então, os efeitos mediúnicos sempre existiram. Sempre existiram. Né? As pessoas sempre foram influenciadas pelos espíritos. O que não se conhecia? A lei. Como é que funciona? O que é isso? Né? E quando a gente desconhece alguma coisa, a tendência do ser humano é buscar uma justificativa. E aí começam as superstições, né? As lendas, né? E o Espiritismo veio justamente acabar com isso aí, acabar com a graça. Falar isso aqui é isso, isso e isso. Vocês podem deixar esse negócio de lado, que é uma coisa muito natural. Conhecida essa lei, desaparece o maravilhoso e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Eis porque tanto operam um milagre os espíritas quando fazem que uma mesa se mova sozinha, ou que os mortos escrevam, como um milagre opera o médico quando faz que um moribundo reviva, ou o físico quando faz que o raio caia. Né? Então, se a gente lembrar aí, quando não se conhecia aí como é que funcionavam os raios, os metais, a atração, se um físico produzisse um raio, né, vai produzir o raio, né, vai atrair o raio, né? Mas aos olhos de quem não entende, vai produzir um raio. Vai se achar que ele fez um milagre. Ou um médico que, conhecendo o corpo humano, né, a química, a biologia, consegue ajudar alguém aí a se recompor de uma doença. Se a gente não conhece as leis também, a gente vai entender que isso é um milagre. Né? Então, a ciência, e o espiritismo dentro da ciência espiritual, ela justamente tira esse rótulo de milagre ou de miraculoso, aquilo que, na verdade, a gente consegue entender através do estudo. Aquele que pretendesse, com o auxílio desta ciência, fazer milagres, seria ou um ignorante do assunto ou um enganador de tolos. Né? Então, se alguém está estudando espiritismo para fazer milagre, você vai ser um desses dois aqui, ó. Ou um ignorante do assunto, né? Porque você vai achar que está fazendo um negócio que não existe, ou você vai ser um enganador, você vai enganar as pessoas, né? A gente sabe, então, que o espiritismo não vai produzir nada disso. Item 14. Pois que o espiritismo repudia toda pretensão às coisas miraculosas, haverá fora dele milagres na acepção usual desta palavra? Então, Kardec nos provoca. O espiritismo repudia, né, os milagres, né, por entender que as coisas são naturais. Aí ele fala, mas e fora do espiritismo? Tem milagre? Pergunta é essa. E aí Kardec ele pergunta e responde, né? O bom é isso, senão a gente estava perdido. Digamos, primeiramente, que dos fatos reputados milagrosos, ocorridos antes do advento do Espiritismo e que ainda no presente ocorrem, a maior parte, se não todos, encontram explicação nas novas leis que ele veio revelar. Então, Kardec já vem e fala assim, ó, a maioria dos milagres, o Espiritismo consegue revelar o que aconteceu ali. Né? Magnetismo, fluido, a força do pensamento, das preces, né? Tudo que a gente vem estudando. Esses fatos, portanto, se compreendem, embora sob outro nome, na ordem dos fenômenos espíritas, e como tais, nada tem de sobrenatural. Então, esses fatos reputados como milagrosos são, grande parte deles, né, se não todos,
fenômenos espíritas, e não tem nada de sobrenatural. Fique, porém, bem entendido que nos referimos aos fatos autênticos, e não aos que, com a denominação de milagres, são produto de uma indigna trampolinice. Trampolinice é uma falsidade, uma fraude, com o fito de explorar a credulidade. Então, quando Kardec diz que a maioria dos milagres, ou todos, são explicados por fenômenos espíritas, ele está se referindo aos fatos autênticos, né? Obviamente, e não às fraudes que aconteciam muito antigamente, mas hoje ainda tem muitas pessoas aí apresentando-se como milagrosos, né? E fraudando, especialmente para ganhar dinheiro. Tampouco nos referimos a certos fatos lendários que podem ter tido originalmente um fundo de verdade, mas que a superstição ampliou até o absurdo. Então, é aqueles fatos que, assim, vai contando de um para o outro e cada conta aumenta um ponto, né? Então, pode ter sido, na origem, um fenômeno espírita, mas que a superstição foi ampliando e aí foge totalmente das leis, né? Sobre esses fatos é o que o Espiritismo projeta luz, fornecendo meios de apartar o erro da verdade. Então, com as leis espíritas, né, com as leis naturais, né, estudadas pelo Espiritismo, a gente consegue entender até onde que pode ser verdade aquilo ali e até onde é imaginário do ser humano. Caio, À vontade, né? o Kardec aparecendo na Joana de Ângeles, com essas palavras difíceis aí, ainda bem que você está traduzindo para nós. Mas antes de traduzir para vocês, eu traduzo para mim, né? Porque senão eu nem entendo o que está escrito. Aí eu já coloco, para ficar mais fácil, né? Mas isso aí é o tradutor, né? Às vezes a gente pega outra tradução e aí tem uns termos diferentes, né? Mas o bom é que a gente tem o Google, né? Que joga a gente pro dicionário e a gente vai sabendo o que é. E aí vem a pergunta, faz Deus milagres? Mas antes disso, eu quero saber se alguém quer fazer algum comentário. Eu vou dar um golinho d'água. O povo tem até uma música, né, Caio? Faz um milagre em mim, não é uma coisa assim? Tem sim. O povo fala, né? Mas diante de tudo que nós já estudamos, acho que não faz, não, né? Uai, diz que não, né, Marlene? É. O interessante de Kardec é que ele vai tratar se Deus faz milagres ou não, ele vai apresentar racionalmente o porquê não. A gente já sabe que não, né? Kardec nos conduziu para responder não. E aí ele vai mostrar por quê. Ele poderia concluir já, né? Mas ele vai destrinchar. Porque, especialmente na época dele, tava aquele boom, né? Aquele boom de cientista, né? O iluminismo lá, bombando na Europa. Kardec tem essa tendência, né? Essa tendência científica. Então, por isso que ele vai esmiuçar para que não haja brecha, mas no sentido de que ele vai ampliando o leque, mostrando os motivos, justamente para quem se contrapõe apresentar os seus também. Kardec não está colocando ponto final nas coisas, não é assim que ele trabalha, né? Ele vai destrinchando o máximo possível para que a gente consiga compreender e tirar as dúvidas e aí seu argumento, consequentemente, fica muito forte, né? Então, vamos ver. Gente, será que a Ana cochilou? Ela não se manifestou? Ana, cadê você? Nós estamos sentindo falta, né, Vera, dela, né? Muita falta. Não cochilei, não. Hoje tá você firme. Estou firme aqui. Eu abro a câmera, senão eu cochilo. Se eu fechar, eu fecho o olho, aí eu cochilo. Não, mas está tão bem explicado, né? Que não tem nem o que comentar. Está muito bem explicado. O Caio explica direitinho para a gente.
E está bem claro também, né? Se houvesse milagre, a lei natural seria inválida, né? Então é isso aí. Deus iria Deus, contra as próprias leis dele, né? Deus não pode derrogar suas Então, próprias leis, né? É isso aí. E muito menos o homem. É isso aí. A Ana tomou um cafezinho antes aí, né? Para dar um pico de cafeína. Para não cochilar no estudo, né, Ana? Tomei nada. Só que eu tenho que ficar com a câmera aberta. Porque eu fecho a câmera e fecho o olho para ficar ouvindo. Nesse fechar os olhos e ficar ouvindo, é onde eu cochilo. Então você Agora deixa, eu fiquei deixa a esperta. câmera aberta aí. A minha cafeína é a câmera aberta. Tá certo. Então vamos lá. Ninguém Se nós tem. ficar junto, Ana, então não vai virar nada. Eu também fecho o olho e cochilo. Então, se nós duas for participar de alguma coisa, nós não vira. É isso aí, dona Honória. Então, vamos lá, né? É isso aí. Então vamos lá. E o Fala. pior é que eu não cochilo, não, eu durmo mesmo. Desdobra. É um desdobramento total. Já desdobra e vem soprar no meu ouvido aqui, ó, para me ajudar. Pô, essa é boa, viu? Então vamos descobrir se Deus faz milagres. Né? Faz Deus milagres? Item 15. Quanto aos milagres propriamente ditos, Deus, visto que nada lhe é impossível, pode fazê-los. Um dos atributos divinos que nós estudamos no começo do livro A Gênesis foi justamente a onipotência. Então Kardec falou, ó, se nada é impossível a Deus, poder ele pode. Mas poder pode, mas deve fazer, né? Todo mundo pode fazer tudo, mas deve, que é o que pega. E Kardec pergunta, Deus pode fazer, mas fá-los, né? Ele faz. Ou por outras palavras, derroga as leis que dele próprio emanaram. Deus, derrogar é passar por cima da lei, né? Mudar a lei. Ele muda as leis que ele mesmo produziu, que dele mesmo emanam. Não cabe ao homem prejulgar os atos da divindade, nem os subordinar à fraqueza do seu entendimento. Isso aqui é o que a gente mais faz. Subordinar as fraquezas do entendimento. Por quê? Porque o homem, o ser humano, atribui a milagre aquilo que ele não consegue explicar. Mas não é porque o homem não consegue explicar que não existe. Que a gente acha que a gente é bom demais, entendeu? Que a gente sabe tudo. Ah, se eu não entendi é porque é um milagre. Não. Pode ser uma lei que você ainda não conheça. Não é isso? E foi justamente assim que os milagres se produziram, né? Contudo, em face das coisas divinas, temos, para critério do nosso juízo, os atributos mesmos de Deus. Ao poder soberano, reúne ele a soberana sabedoria, donde se deve concluir que não faz coisa alguma inútil. Então, Deus não faz nada de inútil, né? A gente estudou isso quando a gente viu os atributos de Deus. Aí pergunta, por que então faria milagres? Por que Deus faria um milagre? Para atestar o seu poder, dizem. E dizem mesmo, né? Que Deus faria os milagres para provar que ele é poderoso. Né? Para provar a sua potência. Mas aí, será que isso está certo? Né? Kardec vem explicar assim, ó. Mas o poder de Deus não se manifesta de maneira muito mais imponente, falei o contrário. Né? Mas o poder de Deus não se manifesta de maneira muito mais imponente
pelo grandioso conjunto das obras da criação, pela sábia previdência que essa criação revela, assim nas partes mais gigantescas, como nas mais mínimas, e pela harmonia das leis que regem o mecanismo do universo, do que por algumas pequeninas e pueris derrogações que todos os prestímanos, né, prestímano é uma pessoa habilidosa, sabem imitar? Ou seja, Deus não precisa produzir algo fora da lei natural para que a gente entenda o seu poder. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê o tamanho de Deus. E a sua obra é a maior justificativa do seu poder. É só a gente lembrar de quando a gente estudou uranografia geral. Quando a Ana trouxe para nós esses números maravilhosos de tamanho de astros, de formação, de tempo. Você quer informação mais ratificadora do poder divino do que isso? Deus não precisa fazer um milagre para a gente entender o seu poder. Basta que nós estudemos a sua obra. Ô, Caio, Fica à e vontade. por falar nisso, eles lançaram, a NASA, os Estados Unidos, juntamente com o Canadá e a Europa, lançaram no dia 25 de dezembro de 2021, aqui na base espacial de Kourou, na Guiana Francesa, um novo telescópio espacial para substituir o Hubble, certo? Você ficou sabendo, né? Ele chama James Webb. Então, só para a gente atualizar, né, os nossos estudos, já que você tocou no assunto, agora no dia 12 de julho, hoje é dia 18, semana passada, no dia 12, eles lançaram as primeiras fotos tiradas pelo James Webb, que é um telescópio muito mais potente, com uma forma de espelhamento que dá muito mais amplitude, amplidão e acesso ao universo de uma forma nunca antes vista. Eles falam que eles vão conseguir até chegar no Big Bang, fotografar e mandar imagens lá da época do Big Bang. E que vai haver, então, uma transformação muito grande na astronomia, certo? Novos fatos vão ser revelados, novos mundos. Então, tá aí, só para a gente atualizar nesse assunto aí. Você falou, né? Da uranografia. Isso, eu vou. E é muito interessante, né? E é bom a gente ir atualizando. E as fotos que eles mandaram são maravilhosas, são muito nítidas, porque esse telescópio ele está muito além da órbita do Hubble, certo? Que era o telescópio que existia antes. Ele vai bem além, muito, ao dobro ou mais que o dobro de distância. Olha lá, ele está pondo as fotos lá, ó, Max. Olha que beleza. Aí eu pergunto para vocês, precisa fazer um milagre para a gente ver o poder divino? Olha isso aqui. Pois é. Esse aqui foi o link que o Max... Maravilhoso, né? Olha que lindo. Aí os nascedouros, né? De estrelas. O berçário de estrelas, eu acho que é. Um berçário aí. É isso mesmo. Muito bem.
E aí, por isso, então está E aí respondido. agora, já que a Anne falou um negócio, eu vou entrar no meio do assunto. Eu não sei se ela está sabendo, e aí para quem gosta disso, eles estão criando um telescópio do tamanho do mundo, né? Que é a notícia que também foi publicada pela Science. Ele é como se fosse, são várias antenas distribuídas pelo planeta, e aí essas antenas vão criar como se fosse uma rede de plotagem de imagem. E aí ele vai conseguir ver além do que o web está conseguindo ver. Então, por exemplo, o buraco negro vai conseguir ser, assim, algumas imagens já foram feitas, porque ele já está em funcionamento, e aí eles estão conseguindo entender o que são, por exemplo, os buracos negros. Eles estão estudando outros buracos que não estão na nossa galáxia. Então é muito legal, já se reconhece a estrutura, os filamentos, né, a estrutura filamentar dos feixes de luz e de energia, e como que isso está interferindo no espaço-tempo. É muito legal. Só que dele eu não deixei o texto salvo aqui. Esse que a Ana estava falando, eu tinha o texto salvo, que até eu estava lendo esses dias, essa semana. Tá bom? Mas assim, é novidade quentíssima da astronomia. Pois é. E o James Webb levou 25 anos para ser feito, para poder acabar. Então, foi um trabalho de 25 anos. Então, pensa bem, né? Então, a tecnologia está, assim, chegando no auge. Só falta a gente desenvolver moralmente agora, né? Mas Kardec diz que sempre o desenvolvimento intelectual precede, né? Vem primeiro, justamente para possibilitar o desenvolvimento moral, né? Facilitar. Possibilitar e facilitar o desenvolvimento moral. Porque com o conhecimento e o autoconhecimento, nós acabamos com a nossa ignorância, porque nós fomos criados simples e ignorantes, não predestinados ao mal, né? Mas pelo livre-arbítrio, às vezes, nós pegamos a fieira do mal. É onde nós atrasamos mais do que aqueles que pegam a fieira do bem e só passam pela fieira da ignorância. Então, aqueles que só passam pela fieira da ignorância, eles estão na frente, né? Eles vão atingir primeiro, mais rápido, aliás, o desenvolvimento moral. E isso retoma, né, Ana, o que a gente estava falando semana passada, né? Da responsabilidade de se compreender e ter o filtro, né? De passar o crivo pelo aquilo que é disponibilizado pela informação, né? Que as pessoas têm que olhar para as coisas com criticidade, porque é essa criticidade que nos faz evoluir moralmente, né? Eu olhar para aquilo e saber, nossa, isso afeta a minha vida, isso é importante para a minha vida, o que isso vai influenciar, o que vai impactar na minha rotina, no meu dia a dia, na minha sobrevivência, na minha família. Então, assim, também o nosso papel enquanto comunicadores da ciência, né? Enquanto Você falou que professores, já é a quinta, né? cientistas. A quinta Exatamente. revolução industrial. É isso que a gente tem que fazer. Então, assim, o nosso papel é levar esse conhecimento onde a gente puder. É comunicar isso de uma forma clara e que as pessoas consigam olhar e falar, poxa, se o universo está assim, sabe, se tudo está evoluindo, eu devo seguir essa evolução. Então, a moral vem disso também, de aprender e entender o que nos é passado, né? Exatamente. E por falar em milagre, no final dos anos 70, eu fiquei muito doente, sabe, Caio? E os médicos se reuniram, 3 médicos, fizeram uma junta e concluíram que eu teria 6 meses de vida. Me deram 6 meses de vida. Mas eu fiz o tratamento direitinho e tinha muita fé, pedia muito, porque minhas filhas, eu tinha 2 filhas,
as 2 filhas pequenas, eu já viúva, com 30 anos, e eu pedia, eu falava assim, me dá mais um prazo, pedia a Deus, né? Porque minhas filhas já não têm pai, vão ficar também sem mãe, órfãs, né? O que vai ser delas? Eu fiz o tratamento durante 2 anos. E no final dos 2 anos, o médico falou assim para mim, era até o doutor Cleomar, mas não foi ele que tratou de mim, não. Ele que descobriu a doença. Ele falou assim, filha, milagre não existe, mas foi milagre, viu? Foi milagre, porque o seu mal não tinha cura. Aí que ele foi me falar. Porque ele não, quando ele me deu o prognóstico, ele não falou que eu tinha 6 meses de vida. Certo? Ficou quieto. Após os 2 anos, ele me falou, olha, nós te demos 6 meses de vida, era o que você tinha de vida, pela sua doença. Aí eu conversando com um amigo nosso, que trabalhou muitos anos no INSS, até muitos aqui conhecem, a Marlene conheceu, sou Olavo Rodrigues, né? Ele falou assim para mim, olha, Ana, de fato, foi milagre mesmo. Porque casos como o seu, lá no INSS, não salvou um, só você. Tá? E o INSS já me deu 6 meses de cara, porque ele não dá, ele dá 15 dias, dali mais você volta mais 15 dias, depois ele te dá 1 mês, e mais 15 dias, e assim vai, né? Já me deram 6 meses, que eu não ia voltar mais. E eu voltei, e eu estou aqui até hoje. Só que eu acho que eles falaram assim para mim, não sei, né? É a impressão que eu tenho. Olha, você pediu, você vai ficar. Mas você vai passar por muitos perrengues. E eu estou passando ainda, né? Só esse problema aqui, ó, já é um perrengão, mas que, para mim, está passando assim batido. Porque se eu for dar importância a isso aqui, eu enfio a cabeça no buraco igual a avestruz e não vou viver a vida, né? E com a maior alegria que eu puder. Porque eu tive essa moratória tão extensa, né? Então, vamos valorizar. Vamos aprender, né? Ver se aprende, porque a gente é tão torrona, tão orgulhosa, né? Tão orgulho e egoísmo. Tão orgulhosa, tão egoísta, né? E a gente tem que acabar com essas mazelas aí. Mas a gente sabe que tudo faz parte do processo evolutivo e que um dia nós vamos ser anjos, né? Todos nós. Então, não precisa de orgulho, não precisa de massagear demais esse ego, porque nós todos tivemos o mesmo começo e vamos ter o mesmo fim, que é a angelitude. Exatamente. Cada um no seu tempo, né? Mas o traçado é esse mesmo, né, Ana? E é isso aí. Bom, então, teria uma maneira mais contundente da gente conhecer e ratificar o poder divino, senão pelas suas obras, como a gente mostrou aí as imagens ali da revista Science, né? Imagens maravilhosas, né? E a gente, então, Deus não precisa, pelo menos para essa finalidade, fazer milagre. Ele não precisa provar que ele é poderoso fazendo milagres, né? É o exemplo que Kardec dá, que se diria de um sábio mecânico que, para provar a sua habilidade, desmantelasse um relógio construído pelas suas mãos, obra-prima de ciência, a fim de mostrar que pode desmanchar o que fizera, né? Um grande relojoeiro não precisa desmontar o relógio dele
para falar que ele é um relojoeiro bom? O que vai comprovar que o relógio dele é bom? A precisão, né? Seu saber, ao contrário, não ressalta muito mais da regularidade e da precisão do movimento de sua obra, né? Então, ele vai fazer justamente pela sua obra a demonstração do seu poder. Não é, pois, da alçada do Espiritismo a questão dos milagres, mas, ponderando que Deus não faz coisas inúteis, ele emite a seguinte opinião. Então, não é da alçada do Espiritismo a questão milagrosa, mas ponderando que Deus não faz coisas inúteis, vem a opinião sobre Deus fazer milagres. Não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais, né? Que é o que a gente vem estudando mesmo. Não é necessário para a glorificação de Deus a produção de milagres, né? E nada no universo acontece fora das leis gerais, fora das leis naturais. Não há derrogação de lei natural. Lei que é derrogada é a nossa, que é ruim. Então a gente faz um código civil, depois tem que fazer outro código civil, aí você remenda o código civil e vem aquela bagunça. Lei humana que é ruim, lei divina é imutável. Deus não faz milagres porque, sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Para que Deus ia derrogar a lei se ela é perfeita? A gente que precisa ficar remendando as leis, porque ela é imperfeita. Ele não precisa modificá-las, porque são perfeitas. E concluindo, se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. Então, se a gente ainda não consegue explicar alguma coisa, né, tem muita coisa que a gente não consegue explicar ainda, né, essas fotos são um grande exemplo disso. A gente não consegue falar o que está em cada lugar ali, qual que é a composição, qual que é isso, qual que é aquilo. A gente tem uma noção, mas domínio total a gente não tem, né? Então, o convite aqui é justamente para não atribuir milagres às obras divinas e aos acontecimentos, e para a gente ter humildade também de saber que a gente não domina tudo que tem na ciência ainda, né? Evoluímos muito, evoluímos bem, mas ainda há muitas coisas que nós não conhecemos. Muito bem. Então, semana que vem a gente continua do item 16. A gente começa no item 16. Alguém quer fazer algum comentário antes do encerramento? Pode ficar à vontade. Eu só quero falar que não tem como entender de tecnologia, né? Eu já não entendo. Eu entendo muito pouco, o Max aí já colocou tudo aí para nós, ó. Beleza, parabéns, Max, muito obrigada. Ele já colocou no ato aí, ó. Por nada, Ana. Ai, meu Deus. Tá saindo meu áudio, né? Por nada. Mas é bom que isso é a facilidade da tecnologia. A gente consegue ser mais interativo, ilustrar o que tá falando. Mas valeu. Pode, sempre que tiver, eu faço aí. Parece um milagre, né, Max? Mas não é. Ah, É um milagre. é É um isso, milagre é um milagre. tecnológico. No caso da Ana, que ela citou aí, eu sei, acompanhei isso. E recentemente também tem um caso de uma amiga, minha vizinha mora em frente à minha casa, ela teve Covid. O ano passado, fez 1 ano, ficou internada 2 meses no hospital, entubada. E aí, eu fui visitá-la agora, semana passada, que era aniversário dela, e ela conta que os médicos estão acompanhando ainda, porque ela ficou com algumas sequelas. Então, o médico fala que foi um milagre. Mas o que eu atribuo a isso? Que os médicos, eles, no caso da Ana, era alguma coisa que eles estudaram e falaram, isso não tem cura ou dura 6 meses. Só que eles deram medicamento. E por mérito da Ana, ela conseguiu, mas ela estava sendo medicada. Então, os médicos não sabiam ainda. No caso dessa minha amiga, Covid, eles não sabem muita coisa. Então, eles falaram, ela vai morrer.
A médica chegou para falar para a filha, ó, sinto muito, mas sua mãe ela não passa de hoje. Passou. Passou e, graças a Deus, passou bem. Aí eles falam que é milagre, entendeu? É porque Mas eles tem ainda um não falam. porém aí, né, Marlene? Hã? Tem um porém. No meu caso, eu tomava 9 comprimidos em jejum. Então, era uma verdadeira quimioterapia oral. Uhum. Eu só podia me alimentar 1 hora depois. Você já pensou o que quer mandar 9 É. de manhã em jejum? Então, Uhum. eu tomava com água fluidificada, que a mamãe fluidificava para mim. Então, mas aí entra o processo fluídico, magnético, que é ciência também, né? Kardec explicou tudo isso também. Não é o milagre no sentido de transgressão da lei, né? E merecimento seu. Você teve essa moratória, você mesmo falou. Uma bênção, uma oportunidade. Só que quando os médicos não sabem, eles falam também que quer dizer, até eles que são da ciência, né? Eles falam que é milagre.